Gente, hoje eu tô aqui na sala, já deu pra perceber, né? Só você que não vai, Fátima. Pô, todo mundo vai, vamos. Então, hoje eu vim fazer um cachorro quente de massinha, brinquedo de massinha aqui no canal. Eu fui perdendo, né, no Vidigal, Eu já fiz o pão. A gente tentava ajudar e tinha todas essas fases que você disse, assim, o de não querer ser ajudado, o de falar, todo mundo me nega. E eu acho que estrutura familiar também é muito importante nesses casos, mas é um caso complicado de lidar, assim. Olha só, a Neuza estava dizendo, você falou da família, você tá lá, mas você sofreu muito, assim, você chegou a deprimir por conta da... Já deixa não tem seu como não, like né? Não tem e se como, inscreve no Ninguém canal. imagina, né? Eu vou criar um filho Gente, pra amanhã depois ele usar pra droga, quem não né? sabe, meu irmãozinho tem um uma canal. estrutura Ele familiar, fez é mais antes de difícil ontem ainda, o né? primeiro vídeo É dele. difícil pra qualquer A hora que ele mas quando chegar tem uma da estrutura creche, familiar, eu vou pra que escola, tu né? passa bem Ele os lados vai pra morais, as creche, coisas fica até corretas, 5 tu perde o horas. chão, não Ele tem sai como 7 não, horas da manhã aqui porque de é um lar que é casa um susto, e ninguém fica até espera isso, 5 a gente horas sabe lá que na existe, creche. mas a gente sempre acha que vai Daí, acontecer a lá hora na que casa ele do sair, eu vizinho. voltar da escola, que eu E é como ele vou falou, meio-dia como ela e falou, volto. porque vai coisa de 5 vagabundo, horas. né? Aí quando Vou a gente vai, meio-dia e quando 15 bate e na volto tua 5 porta, horas. que tu vai buscar o conhecimento. Daí eu faço um vídeo pro canal dele junto com ele. Mas pra isso você tem que deixar seu like, tá, gente? Ai, gente, eu tô de aparelho. Ela é uma doença. Pra quem não sabe... Exatamente, tem CID, tem tudo, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Gente, eu vou Principalmente fazer... quando a internet fazer brincando com essa ketchup. doença. Pra fazer o ketchup, eu vou fazer uma cobrinha. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Porque Olha, gente, não se importem com a bagunça que vai estar aqui. realmente uma doença. Então eu sofro, a minha família sofre, quando entra dentro de casa também sofre. Tá Então de eu peço manhã encarecidamente que parem e eu não arrumei de quase nada. brincar com isso na internet. Dá Porque pra ver? De expor as pessoas que, né, que na verdade... E de diminuição. Eu acho que deu. Isabela, você tem meninos adolescentes agora, né? Sim, você tem filhos adultos e vai estar de novo com filhos adolescentes. E numa faixa como a gente está avisando, que é a faixa... Depois eu coloco Como é que é o essa ketchup, não conversa? sei se dá pra ver ali na câmera. É Tô com coceira complicado, aqui. é assim, bom, a gente tem um certo conhecimento, né, Gente, no assunto, então eu já fiz o ketchup. essa conversa já vem deles muito pequenos, O é tudo alface. muito assim aberto na minha casa, a gente fala sobre tudo. Pegando assim E o que eu verde. queria falar, Neuza, o que eu queria falar pra Neuza é que assim, eu posso te falar assim com a maior segurança, que independe, Neuza, assim, da educação que você dá, sabe? Porque você pode educar, ter vários filhos e educar todos da mesma forma, e pode acontecer com um e não com o outro, porque aí você vê que é realmente uma doença. Entendeu? E então o que a gente pode fazer é só informar, dar amor, dar carinho e se cuidar você, entendeu? Da sua doença, que nós todos adoecemos como família, como familiares, né? Então se cuidar para poder estar ali forte para dar conta do recado. É o que eu posso falar. Eu tô ali com os meninos, né? E estão sempre sabendo de tudo. A gente fala, a gente informa, mas sabendo que tudo pode acontecer. Então a gente tem que estar forte e esperto para dar conta do recado. A vida tá aí, também a gente não pode, né, prender todo mundo numa... Sim. Eita, não, é a carne Ela fala, lá em primeiro. casa a gente fala de tudo. Uma família que não falha tanto disso, porque acha que Pão e a carne. Agora o olhando hoje o programa, alface. pode pensar assim, como é que eu vou me aproximar do meu filho e falar isso, viu? Eu tenho uma dica, eu tava louca pra falar essa dica. Que é as drogas, no caso, o nosso caso aqui, dependência química, é o que você tá tratando, mas o fundamento é a frase que você disse, é saber dizer não. Saber dizer não é saber lidar com a frustração. Então, o que nós temos que fazer com as crianças desde pequeno é mostrar para essas crianças que a vida é difícil. Porque a gente quer dizer para os filhos que a vida é fácil e que eu, como mãe, vou proteger. Eu vou ganhar dinheiro para cuidar, ele não vai passar pelo que eu passei. Não, ele vai passar pelo que eu passei. Precisamos criar crianças e adolescentes fortes, que sejam capazes de lidar com a frustração. O que é uma pessoa adulta? É alguém que lida com a frustração. E o que é um gênio? É alguém que da frustração faz algo ainda maior. Como eu não Sabe, tenho você pode amarelo, transformar então sua frustração eu vou colocar numa já o música e ganhar ketchup dinheiro com mesmo. ela.
Então, não fugir do problema, enfrentar os problemas. Isso a gente faz com as crianças desde pequeno. Mas a gente gosta dividir com a de criança desde tipo, pequena ensino algum do problema que a gente está enfrentando também, né? Exatamente. Não poupar tanto, né? Exatamente, a troca. Então, como a gente tratava as crianças antigamente? Eu tenho 55 anos, mas na época da minha mãe, por exemplo, criança não via os pais discutirem, criança era afastada de tudo. Então, essa criança está fora do mundo. Claro, gente, que, como diz o Caetano, é preciso saber o que dizer na frente das crianças, né? Óbvio que não é qualquer coisa, mas as crianças precisam se fortalecer, até porque tem internet, e saber que elas têm que dizer não a si mesmas e ao outro, quando for preciso. E a gente também dizer a elas, né? Gente, desculpa que tá passando. Dizendo não a elas, também. pra elas Eu não sei o aprenderem a nome dar conta. disso. Exercício, né? Minha mãe tá assistindo. Daí eu comecei a escutar, gente, desculpa. Isso, e isso dá Ficou confiança assim deles por procurarem enquanto. quando se por acaso um dia acontecer. Espero que não, mas é possível. E então, assim, saiba que pode contar comigo, que eu vou estar do teu lado, porque Gente. Vou entender, né? no mínimo Então, lá em casa tem eu mais acho que informação sobre o assunto. Aham. E eu Não procuro tem passar nada essas pra informações fazer em mais. palestras Será que e eu tal. faço mais uma Sem carne? ser dono da verdade. Tipo assim, a primeira Não palestra que eu faço, sei, eu acho assim, que cara, eu não não. sou médico, eu sou paciente. Não, Mas eu então vou vou fechar dizer meu assim, o hambúrguer. primeiro cigarro que eu fumei, eu achei horrível. Deixa eu E nunca fechar. fumei mais. Ora, se fosse ruim também isso que eu experimentei, eu teria parado lá atrás. Então, essa história que eu vou contar aqui é como é que eu cheguei até aqui. Quer dizer, que o início Isso. pode parecer muito bom, né? É o mesmo conceito do Casagrande, que também tem essa luta. A Ele gente se diz, conversou muito sobre isso. ele diz exatamente também isso. Quer dizer, não posso dizer assim, é horrível, porque aí a pessoa, o menino experimenta, vai achar que é bom, né? Mas vai achar que aquela fração, não vai ter noção de para onde aquilo vai levar, né? Deixa eu colocar só minha parceira Michele Loreto nessa conversa, porque o Senado aprovou ontem um projeto que prevê a internação involuntária de dependentes químicos. É a hora do bem-estar no encontro. Gente, eu vou dar uma salpicada aqui pra seu gergelim. Bom dia, Michele Dá Loreto. pra A ver gente essa tá aqui nessa picada conversa, aqui? essa novidade. O que você tem pra gente? Oh, não. Olha não, só, né? Fátima, para essa internação involuntária aí que você falou, deve Acho que dá ficar pra ver provado mais, que nenhum outro tipo de terapia é possível com dá pra aquele ver, eu dependente, acho. né? E ela vai ser feita Olha, a pedido em de um volta. familiar ou responsável depois de uma avaliação médica e pode durar aí essa internação no máximo 3 meses. Lembrando que essa lei ainda precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Agora quem está aqui para Gente, conversar com a gente sobre esse assunto é o né? psiquiatra Daniel Barros, também consultor aqui do Bem-Estar. Tudo Agora bem, eu vou doutor Daniel? fazer Tudo bem. Doutor Daniel, vamos explicar uma primeiro o carne, que é uma batata dependência frita. química. Não, uma batata frita A não tem dependência química, amarelo. como foi muito bem colocado Calma aí, gente, pelo já volto. convidado, é uma doença. A gente sabe que ela é uma doença que atua no cérebro das pessoas. Ela hackeia, vamos dizer assim, ela mexe com o sistema de recompensa das pessoas. Então, no nosso cérebro, a gente tem algumas áreas. A gente tem uma área chamada sistema límbico, que ela mostra para nós tudo que é bom, tudo que é importante, tudo que a gente deve voltar a fazer. E o córtex Eita, gente, pré-frontal, tá que ajuda a ruim, gente a se planejar, daqui né? tudo A gente aqui. controlar as nossas ações. A droga, ela dá Vocês tanta não recompensa verem. pro sistema límbico que a gente perde o controle das Uma nossas ações. A gente começa a ter prejuízo no controle dos impulsos, no planejamento, nas nossas decisões. Então, por isso que, como foi bem colocado pelo Rodrigo, isso se torna uma compulsão, ou como a Isabela falou, a pessoa perde o controle. Ela sabe que ela não deve fazer, mas ela não consegue não fazer. Perde aí capacidade. Calma aí, a gente, gente já tem volto. Um jogo de xadrez Arrumar. aqui ilustrando, Eu vou né? arrumar e Perde já a volto. capacidade de lidar individualizado. Gente, não deu Na direito nenhum. verdade, Vai ter que essa ficar aqui questão das mesmo. funções executivas, né, que a gente vai perdendo, acabou de sair uma pesquisa feita Deixa eu pela trazer Faculdade as de noções lá Medicina, pra com apoio da trás, pra FAPESP, vocês mostrando que verem daí. testes neuropsicológicos que testam, avaliam quanto a pessoa ainda tem de autocontrole, quanto a pessoa tem de controle do impulso, etc., eles ajudam a ver Não, qual o problema, grau de gente. prejuízo que a pessoa tem. E você fazendo essa avaliação, essa classificação do grau de prejuízo, pode ajudar no tratamento e na prevenção de recaída. Ou seja, aquele paciente com dependência química pode estar com tratamento A, B, C, D, ou então até Gente, agora eu vou juntar um fazer tratamento com outro, é isso? Pois é, porque é muito individual. A gravidade da dependência varia sei. muito. Hoje em dia nem se fala mais de uso abusivo. milkshake. Qualquer uso que esteja abusivo já pode ser considerado uma dependência leve, por exemplo, mas você vai ter que ter um diagnóstico Vai ser um preciso do milkshake grau de de dependência que aquela morango. pessoa tem, o quanto de prejuízo ela já teve,
para poder fazer o tratamento mais individualizado e mais direcionado. E uma pessoa que ela tem uma dependência química, ela tem uma predisposição a isso, né? Não vem do nada. Branco Pois é, com tem vermelho pra experimentação, ficar mas como foi bem rosinha colocado, tem gente que clarinha, experimenta por causa que e daí não fica fica mais viciado, tem uma gente que cor experimenta e fica bonitinha de viciado. Então, milkshake, tem tá? vários fatores predisponentes de personalidade, de treino de habilidade, que a Viviane Mosé falou muito bem, aprender a falar não, isso é habilidades para a vida, e tem também uma predisposição genética. Se tem história familiar, assim, foge mais ainda, tem que fugir, mas se tem história familiar, foge mais ainda, porque o risco de dependência é maior. Obrigada pelas informações, pelas dicas aqui no Bem-Estar, doutor Gente, Daniel. E olha só, para evitar recaídas, né, algumas pessoas precisam de remédios para depressão, ansiedade. E as pessoas os pacientes que são mais graves, é essencial um tratamento psicológico individualizado, Fátima. E lembrando, né, dependência química é uma doença do cérebro. A gente tem que parar com essa coisa de que é falta de coragem ou falta de qualquer coisa. O Rodrigo, o Thiago, a Neuza falaram sobre isso, mas eu também queria ratificar. A gente tem que lembrar, é uma doença do cérebro e precisa de tratamento, amor e compreensão. Obrigada, Michelle. Eu vou fazer o meu milkshake e já volto aqui com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E não vai dar muito certo pra vocês verem, porque o tempo já tá acabando. Tá em casa já, Tá em trabalhando, casa? vida normal já. Ah, e você se sente mais confiante? E ele também? Você Sim, sente esse isso? tratamento foi bem diferente dos outros que ele fez, né? Os outros tá, dois na comunidade terapêutica. Então é um outro enfoque, né? Ele mesmo me disse que tendo esse psicólogo, psiquiatra todos os dias com ele, fez uma grande diferença, porque como falaram, né? Tem uma frustração, a gente tem um vazio, né? E os especialistas têm esse poder de buscar isso, fazer com que eles busquem isso e consigam perceber onde é que tá, né? O X da questão. Hoje a Neuza tem um blog e ela ajuda outras Agora mães, parece mais um troféu rosa. Deve ter muita dúvida, né? Chegando pra você, né? Muito mesmo. Eu tenho um blog desde 2014. Porque eu fiquei pensando o que eu vou fazer com essa minha angústia, né? Não conheço ninguém pra falar. E tava na moda, eu resolvi fazer o blog e repercutir. Tem os grupos no WhatsApp. Familiares, que são importantíssimos. Exatamente. O meu grupo eu tenho desde 2015. Eu vou descobrir depois no próximo vídeo, eu falo pra vocês o que é, porque agora eu não sei o que é. E a gente partilha as nossas dores, as nossas angústias. Vai indo pra 12 minutos porque o vídeo. buscar conhecer, E no celular só aguenta eu sempre digo, entendo 3 a primeira minutos coisa. e Entendo que 57 vocês têm segundos. uma pessoa doente em casa, e aí busquem. 57. Aí tem mais algumas dicas que você tem dado para 3 minutos e 57 segundos. O Rodrigo acha que realmente faz diferença e ajuda. Primeiro você fala, fortaleça-se, busque informações, não se culpe. A sorte que o YouTube consegue. Gosta do vídeo até 15 minutos. Porque aquela pessoa vai precisar muito de você bem, né? Como a Isabela falou, né? A gente fica muito doente. Eu sempre digo, a gente adoece muito mais. Porque eu tava vendo o vídeo dele e a gente é igual. A gente só não tá usando substância. Mas a gente tem os mesmos sintomas. Então a gente adoece. E se eu tiver muito adoecido, como é que eu vou ajudar alguém? Então não tem como. E aí a ajuda que a gente tem são os terapeutas, né? Gente, eu faço parte de um grupo presencial, um projeto meu. Já tá indo pra 13, passa muito rápido. Que a gente tem as famílias e os psicólogos nos auxiliando. Tá quase é o grupo de ajuda presencial também. Não tá pronto ainda, então eu já volto, gente. Pra gente mostrar assim, pra lá isso. Gente, voltei. Eu fiz uma bancadinha. Vamos ouvir você. Meu milkshake. Vamos tocar um sucesso do Barão Vermelho, Calma aí, né? deixa eu mostrar aqui. Afinal de contas, 25 anos de Barão Vermelho, quantos de prata? A sorte que é corridinha de massinha. Vamos nessa. Ficou assim. Boa sorte pra você, viu, Neuza? Boa sorte nessa luta. Tá caindo, gente. Olha, ficou assim. Vamos lá. A Lucas Freiner na bateria. O milkshake ficou assim, o sanduíche ficou assim, e eu fiz uma bandejinha. Gente, eu vou deixando o vídeo por aqui mesmo e tchau!